Olá, meus amigos, estamos em live, mais uma segunda-feira, dando continuidade aos nossos estudos de Bereshit, de Gênesis, né? E agora, dessa vez, com a hashtag Jacó e Esaú, Esav e Yaakov. Antes disso, nós vamos aqui fazer um pequeno resumo do que foi a aula anterior, né? Na segunda-feira anterior. Vamos fazer aqui um pequeno resumo, lembrando que ainda estamos no capítulo de número 25, a aula de número 47, e nós vamos dar prosseguimento até acabarmos todo o livro de Gênesis, capítulo por capítulo e versículo por versículo, né? Sempre lembrando que as palavras que têm o seu significado, a sua importância, nós vamos dar uma frisada e entrarmos um pouco mais a fundo. Mas lembrando que isso aqui é apenas uma aula básica, né? É somente o básico para nós, assim, darmos continuidade para algo mais profundo, quem sabe mais futuramente. Vamos lá então, fazendo um pequeno resumo. E antes que eu esqueça, você, meu amigo que é do TikTok, os cortes já vão estar lá. E se você porventura quiser esse vídeo na íntegra, é só apenas ir no YouTube, no canal @osmundocastro40, com a hashtag Jacó e Esaú. E todas as 46 aulas também estarão lá. Quando estiver lá, não esqueça de contribuir conosco, curtindo, comentando, compartilhando e se inscrevendo no canal, assim como também no TikTok e no Facebook, Osmundo Castro, onde todas as segundas-feiras estaremos fazendo esta live a partir das 19 horas, horário de Brasília. Vamos então, né, ao resumo do capítulo 25. Nós paramos. Na aula passada nós lemos poucos versículos, na verdade, né? Nós lemos o 19, estudamos o 19, versículo 19 e o versículo 20. E o 21. Lemos 3 versículos. Nós vamos dar continuidade, mas antes vamos fazer aqui, antes vamos fazer um pequeno resumo, né, do que foi a aula passada para nós termos continuidade. Nós vimos na aula anterior que tanto segundo o Aguemará, tanto Rebeca, Rivka, né, no caso, quanto Yitzhak tinham um impedimento, né, de ter filhos, né, na verdade, pois dali começaria a se formar o conceito de Israel. Então teria que sair dali. Então houve ali um impedimento de 10 anos, um atraso, vamos dizer, um atraso de 10 anos. Na ocasião também estudamos que um desses motivos, assim, quando nós mergulhamos mais profundamente, que um desses motivos seria porque o mundo ainda não estava preparado para receber essa força que é Israel, né? O conceito Israel no mundo ainda não estava preparado. Nós lemos também que quando Yitzhak faz a oração para que a sua esposa venha a ter filhos, né? Venha a ter filhos, a sua descendência, onde sairá Israel, nós observamos também que ele percebe que o momento não é aquele, que o mundo ainda não está preparado, eles ainda não estão preparados para este conceito tão profundo e tão importante. Porque, afinal de contas, o motivo da criação do universo, o motivo da criação do mundo foi para que existisse Israel. E por que para que existisse Israel? Para que o Mashiach pudesse nascer. Ele só nasceria de Israel. Então, Israel, vamos dizer, ele é o ponto central, o motivo maior que Deus cria o universo e os seres humanos para que possa existir Israel, e de Israel para que possa nascer o Mashiach, né, o Messias, e também para que pudesse vir as escrituras, a Torá, o Pentateuco, a Bíblia Sagrada,
para que nós pudéssemos aprendermos mais do Criador. Então, esse é o motivo. Naquela ocasião, ainda não estavam preparados para essa força que viria para o mundo. Mas mesmo assim, Yitzhak, ele ora a Deus, e Deus atende o pedido de Yitzhak, e não de Rebeca. Estudamos sobre isso. E todos nós sabemos que quando há alguma coisa precoce, sempre tem as suas consequências. E naquele momento, Yitzhak assume um compromisso que Deus, que diz, não, pode mandar Israel, porque eu vou cuidar de Israel, eu vou educar Israel, vou ensinar Israel. Ele chama a responsabilidade para si e ali então Deus atende a sua oração. Um outro ponto também que nós vimos foi que ainda na questão de Yitzhak, por que ele não estava... porque havia um impedimento. Havia um impedimento no Yitzhak porque ele era, naquele sentido, que ele era muito justo. Ou seja, uma pessoa, no caso de Yitzhak, nós lemos a história, não precisamos aqui adentrar nos detalhes das aulas passadas. Mas Yitzhak, ele era o atributo de justiça no mundo. Então, na medida que os anos vai se passando, Yitzhak entende o seguinte, que não precisaria orar para Deus para que mandasse Israel, porque se até então não veio, é porque Deus não queria que viesse. Então Yitzhak disse, olha, se essa é a vontade de Deus, então é para que não aconteça. Então esse era, quem sabe, o grande empecilho de Yitzhak, né? Aquilo que impedia Yitzhak para que pudesse vir da sua descendência Israel. Mas até que ponto chega essa justiça? Ao ponto de que, quando uma pessoa é muito justa e ela tem convicção que está praticando a justiça e entendendo a vontade de Deus, ela se afasta um pouco da oração a Deus. E segundo nós estudamos na aula passada, assim como conta a Guemará, que Deus ele anseia pela oração dos justos. Então Deus leva Yitzhak a essa situação extrema. Qual é a situação extrema? Já estudamos também que pela Halachá, quando uma mulher na terra de Israel, durante 10 anos, se ela não consegue ter filhos, o esposo ele tem direito de ou deixar a mulher ou conseguir uma concubina. Assim como foi com Sara e Abraão. Já estudamos sobre isso, não precisamos aqui entrar em detalhes. E Yitzhak disse não. Israel tem que vir somente de Rivka e de mim. Somente nós dois, ninguém mais. Então ele entendendo isso, ele disse, agora sim, vou ter que orar a Deus e buscar ao Eterno para que isso aconteça. Então esse foi o extremo. Quando ele percebe que ele tem que deixar a sua esposa para conseguir alguém para poder ter a descendência para poder nascer Israel. E do mesmo ponto que foi a oração de Rivka, foi que era o mesmo sentido da oração de Sara. Porém, com um detalhe, Sara, aos 10 anos e já em Israel, não tinha filhos, ofereceu deu a sua serva para que tivesse filhos no lugar dela. Quem sabe naquele momento também foi o também que correu na mente de Rivka. Diz, olha, tem que vir Israel. E para que venha Israel, o meu esposo ele tem que ter descendência. E ela ora e diz, olha Deus, se não for por mim, se o Senhor não me achar digna para que Israel venha do meu ventre, que ele arrumou outra esposa, enfim, essa foi a oração de Rivka. E nós lemos também algo interessante, que Rivka, ela ora porque Deus ouviu a oração dele e não ouviu a oração dela. Já estudamos também algumas aulas passadas e entendemos que
A mulher ela é muito mais espiritual do que o homem. Se formos pegarmos as aulas anteriores, vamos perceber que a mulher não foi expulsa do jardim, quem foi é o homem, e ela decide, e ela percebe que o homem sozinho não conseguiria fazer um retorno, um arrependimento, né, para voltar para o Éden. Então ela pensou consigo, já que ele está saindo, ele foi expulso, eu não fui, mas eu vou ter que acompanhar ele, senão vai dar errado de novo. E a mulher sai do jardim para poder auxiliar e ajudar o homem. Então vemos esse ponto em que a mulher, vemos também que algumas aulas passadas, que Sará, a mulher de Abraão, ela tinha um nível de profecia ainda maior do que o de Abraão. Lemos sobre isso também. Então, por que então Deus ouve a dela? Porque Deus ouve a oração de Isaac e não ouve a oração de Rivka. Se formos compararmos, e fizemos essa comparação também, ao pé de igualdade, Rivka tinha muito mais méritos do que Yitzhak, né? Por quê? Porque ela nasceu numa casa de pessoas que faziam as coisas erradas. Nós estudamos e vimos, né, na aula passada que falava sempre filha do arameu, irmã do arameu, de Aram, ou seja, o que é Aram, nós vamos ver um pouco mais para frente, são pessoas ambiciosas e enganadoras, assim como tentaram enganar Jacó. Mas isso é uma outra história mais para frente. Então, mas ela cresce nesse meio. E quando ela percebe que aquilo está errado, então ela resolve, não, eu vou, né, com Eliezer, né? Eu vou com ele, e ela sai porque entende que aquilo não é o correto a se fazer, não é ético, não é o que Deus quer. E vai para a casa de Sará. Estudamos sobre isso. Então, esse ato de arrependimento, em termos de méritos, se formos colocarmos em termos de méritos, o de Rivka é muito maior do que o de Yitzhak. Por quê? Porque Yitzhak já nasceu numa casa onde tudo era certinho ao pé da letra. Uma casa de justos. Pessoas tementes a Deus e cumpridoras dos mandamentos de Deus. Então, ele já nasceu ali. E Rivka não. Ela nasceu numa casa totalmente onde pessoas não tinham temor a Deus. Porém, ela ao converter-se, ela diz, não, esse aqui é o caminho certo. Ou seja, tem um mérito maior. Porque ela poderia seguir os caminhos dos pais e não seguiu. Mas a questão porque Deus porque Deus ouve a oração de Yitzhak e não ouve a oração de Rebeca, sendo que ela, podemos se dizer assim, sobre o que nós, no contexto que estamos estudando, sendo que ela teria muito mais méritos da sua oração ter sido respondida. Então, é pelo motivo do que nós estudamos que fala que Rivka orou para Yitzhak. Aquilo que nós falamos há pouco, ela orou para que Yitzhak tivesse a descendência. Se Deus visse que ela não era justa o suficiente para que dela nascesse Israel, que outra fosse no lugar dela e que o mundo não ficasse sem Israel. Yitzhak não ficasse sem Israel. Ela ora para Yitzhak. Mas como nós lemos nos versículos anteriores, acho que foi o versículo 21, foi o versículo 21, logo no começo, diz que Yitzhak, ele ora para Deus. Ele não ora para sua mulher engravidar. Ele ora para Deus. Diz, olha, Deus, Israel não é para mim, é para o Senhor. Quem precisa de Israel no mundo não sou eu, é o Senhor. Quando você ora em nome de Deus, você está apresentando
o projeto, né, o motivo da sua oração a Deus, está no nome de Deus, é para Deus. E na ocasião também explicamos que se por acaso você tira um automóvel, vamos supor, um exemplo bem simples, você tira uma casa, um automóvel no meu nome, eu sou o seu fiador, olha, eu vou tirar mais um nome do Osmundo, que ele tem carta de crédito, eu não tenho, vou tirar no nome dele. Se você não paga aquelas parcelas, para o meu nome não sujar, eu vou ter que pagar. E como a casa foi tirada em meu nome, a casa é minha. É mais ou menos essa a ideia, se você estiver me compreendendo. Esta é a ideia. Yitzhak orou para Deus. Olha, quem precisa do mundo de Israel, da força, do conceito de Israel, não sou eu, é o Senhor. É o universo que precisa, é o mundo que precisa, não sou eu. Aí Deus ouve a oração de Yitzhak e nós já estudamos sobre isso. Então esses foram os pontos em que nós estudamos, né? Na aula passada, deixa eu ver se tem algum ponto a mais. Para finalizar esse... Ah, tá. Somente para finalizar aqui a revisão da aula passada, lembrando também que na oração, sobre a oração de Yitzhak, que foi para Deus, que Israel não era para ele, Israel era para Deus, nós também nos lembramos da oração de Ana, quando orou para que nascesse Samuel. Não era Ana que estava precisando de um filho, não. Era Deus que estava precisando de um sacerdote e de um profeta naquela geração. Não era Ana que estava precisando. Ana não precisava. Se você vai ler a história de Ana, você vai observar o seguinte, que tudo que o esposo de Ana, agora eu não me lembro o nome do rapaz, tudo que o esposo de Ana comprava para a mulher, para outra mulher que tinha filhos, ele comprava o dobro para Ana. Então não precisava de filhos, ela tinha tudo. Se comprasse um carro para uma, para Ana era 2. Se comprasse uma casa para uma, para Ana era 2. Ou seja, no mundo material, aqui fisicamente falando, Ana não necessitava e ele amava Ana. Além disso tudo, ele ainda tinha o amor verdadeiro do seu esposo. E porque ela ora para que nasça Samuel? É pelo seguinte fato. Porque Deus permite que a outra mulher, que agora me fugiu da memória o nome, que era companheira também, que era a outra esposa do marido de Ana, Deus permite ela perturbar e agoniar Ana para que ela pudesse orar a Deus. Aí ela ora a Deus, porque é como se Deus dissesse: Ana, você não precisa de um filho, mas Israel precisa de um profeta. Você não precisa, Ana, de um herdeiro, mas Israel precisa de um sacerdote. Então vou fazer com que eu acho que é Penina, se não me falha a memória, não lembro mais. Se eu tiver errado o nome aqui, me desculpe, mas não lembro bem agora o nome. Mas é sobre a história do nascimento de Samuel. Ou seja, ela ora para Deus também. Ela reforçando aquilo que eu estou dizendo. Quando você ora para Deus, literalmente, como você ora em nome de Deus, literalmente você está consagrando o objetivo da sua oração a Deus. Aqui há um grande detalhe. E às vezes é por isso que muitas das vezes algumas de nossas orações não são atendidas, porque são para as nossas necessidades e muitas delas não vão contribuir quase nada ou em nada no projeto que Deus tem para a humanidade. Então, foi sobre isso. Mas vamos continuar a leitura. Esse é um pequeno resumo, né, da aula anterior, para nós darmos continuidade, né? Vamos dar continuidade. Nós paramos no versículo 20, Gênesis, capítulo 25. Nós lemos até o versículo 21. Vamos continuar a partir do versículo 22. Vamos ler 3 versículos e depois nós vamos voltar ponto a ponto, como nós sempre fazemos, né? Versículo 22 diz: As crianças lutaram em seu interior, e ela disse: se é assim,
Por que desejei isto? Ela foi perguntar a Deus. Versículo 23. E Deus lhe disse: duas nações estão no seu útero, dois reinos de suas entranhas se separarão. O comando passará de um ao outro. O mais velho servirá ao mais novo. E completaram-se os seus dias de gravidez, e eis que havia gêmeos em seu útero. Pronto, já vamos entrar aqui nesses detalhes, né? O primeiro ponto interessante aqui sobre as dores, né? As crianças elas sentiam muitas dores. Versículo 21, a parte que é assim que desejei isto. Isso, ela sentia uma dor descomunal, porque os moleques brigavam lá dentro. Até então ela não sabia se era. Ela não sabia ainda que era gêmeos. Ela só sentia uma bagunça dentro da barriga e aquilo doía demais nela. Alguns sábios vão até dizer que era até para ela, isso é apenas uma opinião, ela para ter que era para ficar as 12 tribos, mas por essa ela não suportaria dar a luz aos 12, porque essa dor que ela sentiu neste parto, né, nesta gravidez, não foi no parto, foi durante a gravidez, e já estava insuportável, ela quase que não aguentava. Então esse é um dos pontos, né? Agora tem um ponto aqui interessante que em hebraico está, por exemplo, aqui em português. E se é assim, porque desejei isto? Ou seja, ela dizendo: Deus, será? Por que eu desejei isso? Será que eu vou morrer? Qual é o meu propósito no mundo? O que seria de mim? Eu vou dar a luz e vou morrer e não vou crescer, ver os meus filhos? Ou vou morrer junto com as crianças no parto? Enfim, houve uma dúvida, porque a dor era forte e a luta era tremenda dentro do ventre dela, ela não estava entendendo aquilo. E até então nós não vemos aqui, vai aparecer depois, até então ninguém, na Bíblia, até onde nós lemos, não havia nascido gêmeos ainda, né? Então, para ela seria uma novidade. Vamos lá então. O ponto aqui que eu disse desejei, se é por isso, porque desejei isto. Porque eu desejei isto. Em hebraico está escrito Zeani, isso, perdão, engasguei. Zeanohi, Veteler, ou seja, porque eu desejei, né? Zeanohi, esse Zeanohi, ele é muito importante. Essa palavra, quando aparece, é a palavra Z, que quer dizer este, né? Ou isto, aquilo que pode ser visto, né? Aquilo que é físico, né? Isto, né? Anohi, ele é mais num sentido transcendental, que ele é usado mais para Deus se identificar. Anohi. Então, o que é que o texto está querendo nos dizer? Que essas duas palavras, quando elas aparecem na Bíblia Sagrada, é interessante quando elas aparecem, no contexto que elas aparecem, é muito importante e interessante. E quando elas aparecem duas vezes, é mais interessante ainda e é mais importante ainda. Ou seja, eu escrevi aqui, Zé, né? O que é que Zé? Zé, ele tem muito a ver com esse mundo que nós vivemos hoje. O mundo físico, né? Que se refere ao Olam Hazé, né? Este mundo, né? Aquilo que nós vemos, né? O que nós estamos vendo aqui, o mundo palpável, né? E Anohi tem a ver com Olam Rabá, né? Olam Rabá, que é o mundo vindouro, né? Aquele que nós estamos aguardando, esperamos um dia e lutando, né? Para um dia chegarmos lá. Anohi é transcendente, ou seja, ela foi perguntar a Deus, para Deus, o meu filho vai ser deste mundo ou do mundo vindouro? Havia essa preocupação na parte dela.
O Rashi, é o comentário que nós estamos lendo aqui, ele vai dizer que sempre que o motivo de isso até na verdade é um midrash, né? O Rashi ele vai dizer que quando ela passava em um caminho onde havia idolatria, né? Casa de idolatria ou praticando idolatria, o ventre dela se mexia e se revolvia, né? Se mexia ao extremo e ela ficava preocupada. Quando ela passava numa casa de estudo bíblico, na casa de Ever, de Shem, né, de estudos bíblicos, que essa casa ela perdurou até Elias, né, que são os profetas, escola de profetas, nasceu em Shem, em Ever, né, que é os descendentes de Abraão. Como ela passava nesses locais, a sua barriga também era do mesmo jeito. Aquele rebuliço, até então ela não sabia que um ia partir para a idolatria e o outro serviria a Deus. Ela não sabia que era gêmeos. Então havia aquilo. Então houve a preocupação nela. O meu filho, ele vai ser deste mundo, do Olam Hazé ou do Olam Abá, que é o mundo vindouro. Ou seja, ele vai se conectar mais com as coisas físicas e materiais, Deus, ou ele vai se conectar mais com aquilo que é espiritual e é da tua parte. Então surgiu essa dúvida na mente dela, que agora ela ficou preocupada. Isso aqui é uma força que vai vir para o mundo, uma força que Deus quer. E agora o que eu faço? Será que ele será um idólatra? Ou será que ele será uma pessoa mais ligada a Deus e ao mundo espiritual? Então por isso essa palavra. Zé Anohi, ou seja, ele vai ser daqui ou ele vai ser de lá? Essa preocupação, eu acho que é o que permeia em todos os pais, né? Todos querem que os seus filhos almejem um mundo espiritual, né? Mas isso também traz uma lição muito importante, nós vamos ver aqui um pouco mais para frente. Vamos ver se tem mais alguma coisa nesse versículo 22. Eu acho que tá. E ela foi perguntar para Deus, né? Ela foi perguntar a respeito disso. Essa foi a que ela foi perguntar para Deus. O que é que está acontecendo aqui, na minha barriga? Esta criança que eu estou esperando, ela vai ser idólatra ou ela vai ser espiritual? Ela vai buscar as coisas terrenas ou ela vai buscar as coisas celestiais? Aí Deus responde para ela o seguinte, que é o versículo 23, né? E Deus lhe disse, 2 nações estão em seu útero, né? 2 nações estão aí. Aí então ela já dá entende o motivo das dores, né? E porque aquele rebuliço todo daqueles meninos, então ela já entende. Então vai ter 2 nações. Isso já estou sabendo que vai ter 2 nações, né? Tá, 2 nações. Ah tá, esse versículo 23, ele tem aqui, neste versículo é apresentado a ela 4 profecias, né? Neste versículo. A primeira profecia é que as 2 nações estão no seu ventre. É a primeira profecia. E quem serão essas 2 nações? Edom e Israel. Vocês sabem quem é Edom? Edom é Roma, da onde surge todo o conceito. Não é que vou colocar bem as minhas palavras. Não é que surge o conceito do cristianismo, mas porque o cristianismo ele surge do povo judeu. Ao chegar em Roma, ali Constantino faz as suas adaptações, né? Percebe que muita coisa dos judeus dá para fazer, muitas coisas é difícil demais de fazer, nós não vamos fazer, então vamos fazer aqui umas adaptações, umas adequações, vamos mudar algumas datas de calendário, por exemplo, semana passada foi semana de Hanukkah, né? Semana das luzes, homenagem aos Macabeus. Depois você pesquisa aí sobre a Hanukkah, que é a festa das luzes. Olha, coincidência, o Natal
Muita coincidência, né? Que também é chamado de Festa das Luzes, né? Muitas luzes, é muita coincidência, você não acha? Mas não vamos entrar nesses detalhes. Então essas são as duas nações, Edom e Israel, né? Que Edom futuramente vai virar Roma, né? Então essas duas, Roma e Israel. E o interessante é nós lembrarmos que hoje o padrão vigente de hoje é o padrão de Roma. Não é o do Islã e nem do judaísmo, é o de Roma. Porque a Constituição é tudo baseada nas leis do cristianismo, né? De Roma. Você pode observar. Então, Roma não existe mais, né? Não existe mais Roma, né? Mas, de um certo modo, ela ainda existe pelo fato de que ela conseguiu alcançar todas as nações, né? Eu acho que praticamente quase todas as nações seguem os princípios do cristianismo. Aí tem evangélicos, tem os católicos e suas derivações, né? Na verdade, suas adequações às escrituras, mas surgindo do judaísmo, né? Que, não sei se você sabe, mas eu não queria lhe dar nessa notícia. Jesus, ele não é romano, ele não é evangélico. Jesus, ele é judeu. Ele praticava as leis judaicas. Você vai ver que, não me falha a memória, em João, que ele foi na festa da dedicação. Que festa é essa? Festa de Hanukkah. Jesus estava lá. Então é oriundo, né, a primícia, né, a raiz do cristianismo, acho que é a raiz, acho que é a palavra mais correta, a base sai do judaísmo, vem do judaísmo. Quando chega em Roma e as pessoas veem e observam que realmente aquilo é bom, mas tem algumas coisas que vai ficar pesado para nós. Por exemplo, o Shabat, né? O Shabat, por exemplo. O Shabat não dá. O Shabat vai ficar muito parecido. Vamos botar no domingo? Domingo tá bom. Então, vem de lá. Não tem para onde correr. Ela vem, é oriunda do judaísmo. E ela, quando chega em Roma, ela faz suas adequações e suas adaptações. Aí surge a Igreja Católica, né? Fundada ali por Constantino, que aí nós já falamos uma vez um pouco sobre isso. Aí tem a Reforma Protestante, que nós explicamos que se algum dia você trabalhou com obra ou já viu uma obra, como se faz uma reforma, muda-se uma porta, muda-se uma parede, muda-se o telhado, muda-se o piso, muda-se a tintura da casa, muda-se os móveis, mas não mexe na estrutura da casa. E se a reforma protestante surgiu no catolicismo, as bases é do catolicismo, que é a idolatria. Isso é o fato, isso é uma verdade que não podemos negar. Esse desejo de domínio, né, de dominar as massas, que ser tudo submisso a uma pessoa só, que antes era o Papa, hoje é um pastor. Então esse domínio, como é que eu sei que uma pessoa está errada ou não? Começo a impor nele um medo para aquele da ceia, porque se ele não ceiar, eu descubro que ele está errado. Aí eu vou discipliná-lo. Então eu tenho que construir, eu preciso de contribuição. O que é que eu faço? Vou dizer que eles estão roubando a Deus. Malaquias é muito usado. Vou dizer que eles estão roubando a Deus quando não dão os dízimos. Ou seja, todas as artimanhas são usadas no protestantismo. Vamos entrar aqui em detalhes porque isso não é o foco, mas é o que estamos dizendo. Saiu de Israel, ou de Rivka, Roma e Israel. O outro ponto foi, a outra profecia foi, e duas nações, né, as duas nações, cadê? Prosseguindo, no seu vem duas nações, tá.
Deu-lhes, disse, duas nações estarão no seu ventre, e dois reinos de suas entranhas se separarão. Se separarão. Ou seja, como assim eles vão se separar? Não, um exemplo bem fácil de entendermos é o nosso continente da América, aqui, da América Latina, né? América do Sul. Temos aqui, não me lembro agora de cabeça, mas temos o Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, Venezuela. Tudo faz parte de um continente, ou seja, tá tudo ali, né? Cada um tem a sua cultura e a sua língua, mas estamos aqui, podemos dizer, praticamente em um único pedaço de terra. O que as escrituras está dizendo é que tanto essa ave quanto Israel vão se separar, vai ser em locais diferentes, né? Geograficamente, são em locais diferentes, não é na mesma terra. Roma é mais pro lado da Europa ali, né? Europa. Então não é o Oriente. É nesse sentido que essa profecia traz. Eles vão se separar. Não é ele é meu vizinho e eu não gosto dele, não. Não. É separação mesmo, né? De terra, de geográfica, de localidade. Roma para lá e Israel para cá. Nesse sentido. O terceiro ponto o comando passará de um para o outro. Ou seja, essa já é a terceira parte da profecia. Nesse sentido de que, como assim o comando passará de um para o outro? Sempre que um estiver elevado, o outro vai estar em queda, né? Vai estar embaixo. E quando o outro subir, o outro vai descer. Eles nunca vão estar em pé de igualdade. Eu acho que, se não me falha a memória, acho que a única vez em que Israel esteve em pé, esteve no auge, foi na época do rei Davi e de rei Salomão. De lá para cá foi só exílio. E até hoje é considerado como eles ainda estão exilhados de Roma. Não no sentido físico, mas aquilo que nós falamos alguns minutos atrás, no sentido da cultura, né? Porque hoje, tanto o calendário quanto as instituições, praticamente em quase todo o planeta, elas têm base no cristianismo, né? As constituições, elas são muito fundamentadas no cristianismo, ou seja, de um certo modo não, dessa maneira, então Roma ainda está dominando tudo. Onde tem o cristianismo é o domínio de Roma. Então, ou seja, de um certo modo, acredita-se que esse ainda é o exílio, mas não é mais um exílio físico hoje em dia, mas é mais um exílio espiritual, né, sobre Roma, sobre Israel. Então é nesse sentido. E um ponto aqui importante também, que nós não podemos deixar passar, que é a quarta parte da profecia, que é que o maior servirá ao mais novo, ou seja, no propósito dela aqui na terra. Né? O maior vai servir o mais novo. Como assim? Quando fala assim o maior, fala em maior número, né? Como nós acabamos de falar, ou seja, quando vai ser que ele vai trabalhar? Aqui não fala que vai servir de servo e de escravo, não é nesse sentido. É no sentido de que ele vai servir ao mais novo, porque vai chegar uma época, na era messiânica, em que Roma, né, vai servir em auxílio de Israel para o mundo vindouro, né, para a era messiânica. Está se referindo nesse sentido, de servidão. Não é que ele vai ser escravo de Israel, não. É nesse sentido. Ele vai servir Israel porque vai trazer a consciência da humanidade ao Deus único também. É nesse sentido que se refere em servir. O maior servirá o menor, ou seja, o mais numeroso vai servir o menor. Vai dar esse auxílio para que possa vir a era messiânica, para que, enfim, venha a era messiânica. Então, é nesse sentido aqui
essa parte do versículo. Vamos prosseguir. O versículo 24. O versículo 24 é interessante, né? Por que é interessante? Pelo sentido. Olha, nós passamos algum ponto aqui, tá? Ah, tá. Um ponto que nós passamos, nós lemos aqui, nós esquecemos de falar, que é o seguinte: Deus disse-lhe, ou seja, ele disse para ela que duas nações estão no seu útero, ou seja, aqui Deus disse para ela. Ela foi procurar um profeta, né? Quem eram os profetas da época? Era Abraão e Isaac. E eram os profetas. Mas, na medida que nós formos lendo o texto, nós vamos compreender, entender, o texto vai mostrar, né, o contexto vai mostrar que Isaac não sabia que eram gêmeos. E também, por esse motivo, então, acredita-se que também não foi Abraão que foi usado como profeta para dizer para ela, mas e sim da escola de Shem e da escola dos profetas de Ever, né? Que haviam profetas também, que é uma nação de profetas. E entende-se que ele disse, quando ele disse para ela, entende-se que ela nunca contou essa história dessa profecia para Isaac. Ela guardou para si, ela não contou para Isaac. Isaac não sabia dessa profecia, que seria duas nações, o maior serviria o menor, que se separariam. Até então, Isaac, ele não sabia de nada. Como ele soube, foi a surpresa. Veja bem, aqui, o tanto que é surpresa, pelo detalhe do seguinte, veja, o versículo 24 diz assim: completaram-se os seus dias de gravidez, e eis que havia gêmeos. Como assim? Como se fosse uma surpresa. Eis que havia gêmeos, olha, quem esperava? Ela sabia que eram gêmeos. Deus já havia falado antes das crianças nascerem. E essa surpresa foi para quem? Para Isaac. Mostrando que ele não sabia da profecia, porque ela não contou, porque Deus contou para ela. Aí nós lemos, como nós já falamos sobre a questão da oração de Isaac, Deus ouviu ele. Quando nasceu, Deus falou para ela, né? Só ela sabia dessa profecia. Então, foi uma surpresa por esse motivo. O outro entendimento é o seguinte: por que uma surpresa? Também tem um detalhe muito importante. Nasceu gêmeos. O que é gêmeos? São pessoas iguais, né? São gêmeos, são amigos. Gêmeos são pessoas muito amigas, né? Tem aquela união desde o ventre. Então, porque eles brigaram, então porque houve a separação e tal e tal. Mas uma coisa você entenda, que isso só ocorreu depois dos 13 anos de idade deles. Até então, até chegarem aos 13 anos de idade, eles eram normais, irmãos gêmeos normais, brincavam com o outro. Quem sabe a expressão gêmeos vem dizer isso. Porque de primeiro encontro, ela sabia da profecia e sabia que eles seriam rivais, né? Podemos se dizer assim, eles seriam rivais, mas quando eles nasceram eram gêmeos comuns, normais. Brincavam um com o outro, quem sabe ela esperava que um queria sempre fazer maldade com o outro, mas não. Esse fato da compra da primogenitura é só depois dos 13 anos. Até então, até os 12, era tudo uma paz e era tudo normal na casa de Isaac, né? E talvez essa seja a surpresa. A surpresa de Rivka, né? Eu pensei que já ia sair um brigando com o outro, né? E discussão, isso é meu, isso é teu, esse camelo é meu, não, esse camelo é eu que sou mais velho. Não, eles eram normais. Todo desenrolar, desembaraçar, podemos dizer assim, toda
A intriga e confusão dos dois só começam a partir dos 13 anos de idade. Até então, era uma família perfeita, né? Podemos dizer assim? Sem intriga e sem rixa e sem nenhum querendo matar o outro. Até os 13 anos, estava todo mundo relax, seguindo o fluxo, todo mundo em paz. Sem treta e sem confusão. Versículo aqui é importante também. Nós vamos entrar nascimento de Esaú. O primeiro saiu avermelhado, completamente peludo, como um casaco de pele. E eles o chamaram de Esaú, né? Esav, né? O que é Esav? Esav é completo. Ele já nasceu completo, né? Então ele é Esav. Ele nasceu com o aspecto de uma pessoa peludo, né? Com peludo no corpo, no rosto, já nasceu completo. É como um entendimento de, vamos supor, uma comparação, como um animal, né? O animal, ele nasce completo. Ele nasce, porque ele já está andando para lá e para cá, e está mamando, e está se virando para lá e para cá. Ou seja, ele já nasce completo. Ou seja, ele não passa pela fase de evolução, de aprendizado, aprender a se alimentar, aprender a andar, aprender a falar. Ou seja, essa ave, no entendimento aqui, ele, nesse sentido, ele diz que ele é completo. Não há uma coisa completa porque não há espaço para uma evolução. Não há espaço para um crescimento, já está completo. Não existe esse espaço. Uma coisa completa não tem espaço para se desenvolver, para aprender. Não tem esse espaço porque já nasceu completo. Neste sentido. Tá. Eu fiz aqui um pequeno resumo dos versículos passados que dizia o seguinte, ó, o resumo dos versículos, porque os dois brigavam, tá? O resumo importante que os dois brigavam pela herança do mundo, ou seja, como nós lemos lá que eles brigavam, ou seja, eles brigavam pela herança do mundo. Como assim herança do mundo? Porque para um nasceu determinado a terra, né? Aqui o mundo físico, e para o outro o mundo vindouro, né? Podemos dizer assim, aquilo que nós estamos aguardando, o mundo vindouro, aquilo que virá para nós, né? Na era messiânica e tal. E por que havia essa briga? Porque o ser humano ele foi criado tanto para ter parte nessas duas heranças. Aqui é um ponto muito importante, porque nós temos que ter parte tanto aqui, como nós temos que ter parte tanto lá. Então havia já essa briga por herança dos mundos, né? Este mundo, né? Olamazé e Olamabá, já estava no ventre. Cada um queria a sua parte. Não, você fica com o mundo Olamazé, eu fico com o Olamabá. Não, e não, eu quero aqui e quero lá também. E era a mesma confusão do outro. Ou seja, é nesse sentido também que eles lutavam, pela herança dos mundos, mundo físico e mundo espiritual. E é o que nós vamos ver um pouco mais para frente, né? Que o ser humano ele só é completo quando ele... Como é que eu posso usar a palavra? O ser humano ele só é completo quando ele tem, podemos dizer, proveito, né? Quando ele usufrui tanto do mundo terreno quanto do mundo espiritual. Porque o ser humano ele é o equilíbrio da terra. E se ele é o equilíbrio, ele tem que ter domínio da terra e tem que ter domínio do mundo espiritual. Ou seja, ele tem que fazer parte dessas duas heranças. E aqui que começa uma grande confusão, não só na época de Esav e Yaakov, mas também nos nossos tempos. Nós vamos entender por quê. Tá. O ponto, ainda estamos no resumo do 24, né? Do 24 não, dos versículos anteriores, na verdade, né? Que diz assim:
o ponto que eu escrevi, o povo judeu vive nesse mundo, mas já sabe que tem o mundo vindouro. Nós temos nós temos esse mundo e lutamos para o mundo vindouro, né? Ou seja, já é uma herança do povo de Israel o mundo vindouro. Tipo assim, ou um ou outro que é depravado, imoral, não é ético, não, é claro que não vai alcançar o mundo vindouro, isso é óbvio, não vai. Eu digo assim, aquelas pessoas tementes, pessoas justas, né? Os judeus justos, tementes a Deus, já está seguro o mundo vindouro para eles. E para nós, nós já temos esse mundo. O que nós temos que lutar é pelo mundo vindouro. Esse é o grande, a grande ideia de estarem lutando no ventre de Rivka. É a busca desse mundo, do mundo vindouro, e a busca do mundo físico. O tanto é que eu acredito, eu particularmente, que um dos motivos por qual há uma grande dificuldade do povo de Israel ter realmente a posse de Israel, né, da terra, seria justamente isso, essa conflito de identidade, né? Eu tenho um mundo vindouro e aqui eu vou galgar o que eu puder conseguir construir, produzir, elevar aqui a matéria. Aí chega um ponto que fala, rapaz, será que eu estou fazendo certo? Será que é isso mesmo para mim? Eu preciso mais, porque eu sei que o mundo vindouro já tá garantido, e eu preciso mesmo fazer tudo isso aqui na Terra. Então tem esse conflito, né, de identidade. Tanto para nós também, a mesma maneira, a mesma forma. Já temos, né, por direito, podemos se dizer assim, esse mundo que nós vivemos, o mundo físico, e lutamos pelo mundo espiritual. E também caímos nessa mesma crise de identidade, né, seria a palavra correta. Nessa crise de identidade. Em abandonar tudo que é o mundo não presta, e eu agora vou me dedicar ao mundo espiritual, ao mundo vindouro. Nós já estudamos aqui, acabamos de dizer que o ser humano completo tem que ter os dois mundos, tanto o espiritual quanto o mundo físico. Porque esse é o grande objetivo da humanidade, é elevar tanto o mundo físico para alcançar o mundo espiritual. Por isso que vemos muitas pessoas padecerem e sofrerem, porque eles querem rejeitar aquilo que é deles. É a mesma coisa como chegar lá em Esaú, quando ele vende a sua primogenitura. Quando você rejeita o mundo físico, você está fazendo a mesma coisa de Esaú. Está vendendo a sua primogenitura da mesma forma, de igual modo. Também está vendendo. Porque ela aqui é nossa. Temos o domínio. Então, o que nos interessa agora é lutarmos para o mundo vindouro. E justamente o povo judeu, eles já têm o mundo vindouro e eles têm que lutar agora pelo mundo físico. Ou seja, temos que ter o ser humano completo, ele pode se dizer que é realmente completo, o ser humano completo, quando ele tem parte nesses dois mundos. Ele é tanto bem-sucedido e abençoado no mundo em que vivemos aqui agora, como eu digo, não se trata tão somente de poder aquisitivo, não é somente isso. Estou dizendo, viver no mundo físico é viver num mundo em paz, viver num mundo onde tem felicidade, onde você seja livre da depressão, da ansiedade, da crise de pânico, da crise de identidade, se você não sabe nem se é homem, mulher, cavalo, jumento. Quer dizer, há uma confusão completa. Porque muitos abandonaram este mundo aqui e está só de olho lá, mas aqui também é seu. Você só é um ser humano completo, criação de Deus, quando você tem
Quando você faz parte desses dois mundos, tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual. Isso é inegável, podemos dizer assim, isso é uma coisa que podemos dizer que Deus não abre mão, que o ser humano seja. Outro ponto, tá. Eu escrevi um ponto aqui, deixa eu ver se o perigo é ficarmos cegos pelo mundo vindouro e desprezarmos o mundo de agora e vice-versa, né? Tem também a outra questão, pessoas que se seguem aqui no mundo físico e esquecem o mundo vindouro, o mundo espiritual. Então isso também é um perigo, isso também é um problema. Tanto é problema, chega até um nível de fanatismo, quando você quer abandonar tudo aqui e focar somente no mundo vindouro, no mundo espiritual. E aqui? Você já percebeu, já analisou o caos que está o nosso mundo? É porque nós que cremos em Deus, temos fé em Deus, abandonamos esse mundo. Nós trocamos ele por um prato de lentilha. Essa é a verdade. Hoje em dia, eu acho que muitos de vocês não acompanharam essa época. Possa ser alguém que esteja me ouvindo agora, vendo esse vídeo, que acompanhou a época em que os crentes eram proibidos de ver televisão, assistir rádio, ou seja, entregaram o mundo físico. E hoje diz, oh meu Deus, o mundo está tão difícil, as pessoas estão se envolvendo cada vez mais com prostituição, com drogas. Nós que abandonamos esse mundo físico. Focamos somente lá. É o que eu disse, temos que fazer parte dos dois mundos. E agora muitos de nós correm atrás do prejuízo. E outros não. Outros continuam ou só atrás do mundo espiritual, ou só aqui nesse mundo físico, mesmo sendo crentes. Isso aqui não é uma mensagem, nem um estudo evangelístico, não. Isso é para mim e para você que já conhece, ou supostamente conhecemos as Escrituras. Isso não é evangelístico. É para mim e para você que já conhecemos as Escrituras, para ver onde estamos errando. Estamos entregando a nossa primogenitura ao Deus dará. Esse é a pura verdade. Vamos lá, né? Ponto aqui. Vemos aqui o versículo 25, nós lemos o versículo 25. Acho que é herança ali. Pronto, né? Ah tá, um ponto aqui importante que vale muito a pena frisar. E quanto ao livre-arbítrio? Nós lemos em versículos anteriores, né? Lemos que ele disse, ó, um vai servir o outro, né? Um vai ser idólatra, né? O outro espiritual e tal. Mas é a questão do livre-arbítrio. Isso aqui está parecendo mais determinista, que é mais determinado. Mas não é pelo seguinte fato. Qual é a função de Israel? O que seria Israel completo? O que seria Israel completo é o que nós vamos ver um pouco mais para frente, que Israel completo ela seria que Israel tivesse um rei e tivesse um sacerdote. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que tanto Esaú quanto Jacó, os dois poderiam ser Israel, porque as características de um rei estão em Esaú e as características de um sacerdote está em Jacó. Pronto, está aí Israel. Tem um rei e tem um sacerdote. Mas tem o livre-arbítrio. Podemos entender o seguinte, que nem todo rei é mau. Né? Que é o caso de Esaú. Vamos ver um pouco mais da história desse rapaz que é complicado. Esaú era um assassino, né? Nós vamos ver um pouco mais para frente, vamos entender esse ponto. Era um assassino, era uma pessoa má. E não necessariamente todo sacerdote é bom. Tem sacerdote maus também, ou seja, Jacó poderia ser mau, assim como Isaac não é, assim como Esaú poderia ser bom. O que a Bíblia está nos mostrando nessas profecias, que havia tendências a serem ou bom ou mal. Tendência não quer dizer
uma determinação que você será aquilo. Você pode ter uma tendência a ser uma pessoa boa, mas com a influência, com o tempo, você é uma pessoa ruim. Como você pode ter uma tendência a ser uma pessoa ruim pelo local que você vive, né? Enfim, a criação que teve, e de repente você vira uma pessoa boa. Tem essa questão, são as tendências. Então, os dois tinham as suas tendências. Necessariamente, igual nós dissemos, Esaú poderia ser um ótimo rei, uma pessoa brilhante, poderia. Assim como Jacó poderia ser um péssimo sacerdote. Também poderia, porque isso depende muito do livre-arbítrio. E se tem uma coisa que as escrituras nos mostram, e que até o fundamento que o judaísmo não abre mão é do livre-arbítrio. Mesmo que você tenha tendência para A ou tenha tendência para B, você tem o livre escolha de ser ou não ser. Como diz, acho que é Sócrates, ser ou não ser, eis a questão. Mais ou menos essa é a linguagem. Então é esse ponto. Mas sempre observando e entendendo que aquilo que nós dissemos. Esaú, ou melhor dizendo, Isaac, ele não sabia que eram gêmeos. Quando nascem os dois, então ele fica ali, ora, dois? Vou ter que cuidar de dois. Então qual é, por ele ser justo, qual era o lógico? É o que nós vemos nas escrituras sempre. Ele sempre está mais com Esaú, né? Porque ele também era um homem do campo. Ou seja, preste atenção que nem todo rei ele pode ser mau. A sua tendência, o que ele era? Ele era um homem do campo e Esaú, nós vamos observar mais para frente, nós vamos entender que Esaú era uma pessoa má, ruim. Ele era uma pessoa adúltera, uma pessoa que assassinava, né? Mandou matar até o seu próprio irmão, uma pessoa adúltera e tinha a mesma profissão que seu pai, ele era do campo. Isaac também era do campo, mas era uma pessoa justa, uma pessoa boa, ou seja, a mesma tendência, mas um escolheu ser justo e o outro escolheu ser mau. Esse é o grande detalhe. Assim como Jacó, como sacerdote de Israel, como nós vimos acho que de Samuel mesmo, fala daqueles sacerdotes, né, que profanavam o templo, que eram sacerdotes de Deus, ou seja, tinham a mesma tendência. Um foi para o bem e outro foi para o mal. Ou seja, não quer dizer nada. A tendência, ela tem sim a sua influência, a sua importância. Mas o livre-arbítrio, ele é aquilo que vai reger aquilo que eu serei no meu futuro. Podemos dizer assim, é o meu livre-arbítrio. Não sei que horário, mas já estamos a um horário bem avançado. Deixa eu dar só uma pequena olhada aqui. Isso, estamos um pouco avançado, mas vamos ler aqui um pouco, vamos concluir o 25. Quando formos na aula que vem, vamos falar mais sobre Jacó, que Jacó ele é o sacerdote de Israel. Como nós dissemos, Esaú, que é Esaú em português, e Jacó, que é Jacó em português, os dois poderiam ser Israel. Porque o que é que uma nação precisa, né? Vamos fazer aqui um resumo. O que uma nação precisa? Uma nação precisa de um rei e de um sacerdote. Nasceu Esaú e Jacó, o rei e o sacerdote. Poderia ser muito bem. Isso poderia ser também uma mentalidade de Isaac, que era o pai, por não saber do conteúdo da profecia, que só quem sabia era Rivka. Então para ele estava tudo bem, é só encaminhar os meninos no caminho certo, que ia dar tudo certo, né? Então é esse ponto. Vamos ler o 25, que tem algumas palavras aqui que é importante, que diz o seguinte, do nascimento de Isaac, de Esaú, né?
O primeiro saiu avermelhado e completamente peludo, como um casaco de pele, e eles o chamaram de Esav, né? Já feito, né? Completo. Agora observa aqui, veja bem. Vamos entrar. Olha aqui. Mas nós vamos entrar mais na próxima aula, só para você entender. O primeiro. Quem era o primeiro? Esav. Quem era o maior? Esav. Veja bem, no versículo 23. Após isto, nasceu seu irmão. Depois dele, depois do primeiro, nasceu o irmão dele. É mais ou menos essa a ideia. Nós vimos isso lá no Éden. Que nasceu Caim, depois nasceu Abel, nasceu o seu irmão. Ou seja, não tem aquela relevância toda. Nasceu o primeiro, esse é o primeiro. Aí quem é aquele ali? Aquele é o irmão dele. Ou seja, não tem esse peso todo. Jacó. Mas nós vamos ver isso mais na aula que vem. Vamos nos atentar aqui pelo seguinte, que ele nasceu avermelhado. Aquilo que nós falamos sobre, ainda tocando no ponto de tendência a ser. Você tem uma tendência a ser uma coisa, mas o seu livre-arbítrio ele determina aquilo o seu livre-arbítrio é que vai determinar realmente o que você quer ser, que você vai ser. O seu direito de escolha. A questão avermelhado ela traz no sentido de uma pessoa que tem tendência a ser um assassino. Tem sangue nas mãos. Então uma pessoa dessa é totalmente má? Não. Por que não? Porque Davi também nasceu avermelhado. Era ruivo. Ele matou? Sim, ele matou, mas ele era uma pessoa boa. Quer dizer, a sua tendência era ter sangue nas mãos. Ele tinha, mas ele era uma pessoa boa. Esaú também teve sangue em suas mãos, mas ele preferiu ir para o caminho do mal. São a mesma tendência. Só que mesmo tendo sangue nas mãos, ele prefere arrepender-se e voltar os caminhos certos, os caminhos de Deus. O tanto é que que Mashiach vai nascer da descendência de uma pessoa que tem essa tendência de sangue nas mãos, que é de Davi. Você está entendendo aqui que a tendência, ela tem sim a sua importância, mas ela não determina, né, determinista daquilo que vai ser a sua vida. Você pode ter a tendência de ser algo, mas o seu livre-arbítrio é que vai dizer realmente o que você vai ser. O seu direito de escolha. Então ele era avermelhado, né, nesse sentido, né, de ter sangue nas mãos, esse tipo de coisa. Mas essa é a tendência dele, ter sangue, né? E Davi também tinha, acabamos de explicar, e Davi foi para o caminho bom. A sua tendência era ter sangue em mãos, e realmente ele tinha. Golias, muitas guerras, enfim, você conhece a história de Davi. Esaú também, mas ele preferiu trilhar os caminhos do mal. Qual é o outro ponto? E que ele era peludo. Acho que nós já falamos sobre isso. Que ele era peludo e o chamaram de Esaú. Ou seja, eles o chamaram de Esaú. Acho que é só isso mesmo. Isso. Vamos deixar para a próxima aula, que nós já estamos bem avançados, graças a Deus. Então, é isso. Esse é o nascimento de Edom, de Roma e de Esaú, né, de Jacó, Israel. Houve aqui esse conflito, né? Esaú tem dificuldades por ser vermelho e fala de sua possível ocupação, pois por ser feito com sua identidade, ou seja, é mais no sentido, nós já falamos sobre isso, né? Por ele ser feito, é no sentido de ele tem aquela dificuldade em sua ocupação, né? Quando nós
Em resumo, o que nós queremos dizer aqui? Em resumo, que Israel nasceu nessas duas características, tanto de um rei, que era as características de Esav, de rei, porque Esav ele domina, ele conquista, ele faz o progresso aqui na terra, que é Roma, né? Há um domínio de Roma. Você pode comece a analisar e a pensar, há um domínio de Roma no mundo inteiro, ou seja, ele é um rei e sacerdote, e o sacerdote é Yaakov, que seria o sacerdote de Israel, que é o que nós vamos estudar na aula que vem. Então, meu querido, então eu espero você. Já estamos em horário avançado, minha água já acabou. E na próxima aula nós vamos falar sobre Yaakov como sacerdote, né? Vamos entrar mais no assunto de Yaakov. Então, muito obrigado por ficar comigo até aqui. Espero você no próximo vídeo. Fique bem, fique em paz e fique com Deus.